Olá pessoal do Me Salva, estamos aqui na nossa série de aulas de derivadas parciais e dando continuidade aos nossos estudos sobre regra da cadeia, agora nós vamos fazer uns exemplos, tá? Então olha só, na aula anterior a gente viu o passo a passo para montar a arvorezinha, gerar toda a regra da cadeia e tal e tal. Agora a gente vai resolver o exercício de verdade, tá? Primeiro passo, qual que era o primeiro passo que a gente tinha ali no passo a passo? É montar a árvore. Depois, nomear todas as derivadas, depois pintar o caminho desejado e depois somar todos os caminhos que levam até a variável que tu quer. Então, olha só. Como é que vai funcionar isso daqui? Como é que a gente monta a árvore? Z é a nossa função, tá? Então, Z. De quem que Z depende? Z depende de x e Z depende de y. Depende de x e y. E x e y dependem de quem? X depende de t. E y depende de t também. Então, olha só, como é que vai ficar isso daqui? Solta a flecha, solta a flecha, solta a flecha e solta a flecha. Ok? Então, olha só. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Agora a gente tem que nomear todas as derivadas. Então, olha só. Saindo de z e indo para x, nós vamos ter um dz dx, utilizando o símbolo de derivada parcial, porque nós sabemos que o z depende de duas variáveis e, portanto, nós temos que utilizar o símbolo de derivada parcial. Saindo da variável x e chegando em t, nós sabemos que nós temos que usar o símbolo comum, dx dt. Por quê? Porque x depende de apenas uma variável, então nós temos que usar a notação de uma variável. Saindo de z e indo para y, nós temos dz, dy, certo? E saindo de y e chegando em t, nós vamos ter o dy, dt, utilizando a notação normal aqui, né? Porque depende de apenas uma variável. Tá? Então aqui nós acabamos de montar todas as opções, né? Toda a arvorezinha. Qual que é o próximo passo? Tá? Depois que nós já nomeamos todas as variáveis, nós temos que pintar o caminho desejado. O que a gente quer nesse exercício aqui? Nós queremos calcular dz dt. Ok? Dz dt. Como é que a gente faz isso daqui? Tá? Nós queremos sair de z e chegar em t. Nós temos dois caminhos possíveis, né? Qual é o primeiro caminho possível? Ou nós saímos de z e viemos até x, saímos de x e viemos até t, ou então saímos de z, vamos para y e de y vamos para t. Então tem dois caminhos possíveis. Como que é o primeiro caminho? Passando por x, saímos de z e vamos até x, e depois saímos de x e chegamos em t, ou então, qual é o outro caminho? Saímos de z, passamos por y, e depois de y até t. Sempre assim, né, gente? Tantan, 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 tantan. Ok? É bem simples, né, encontrar essa regra da cadeia aqui. É sempre a mesma coisa, né? Dá praticamente para decorar. Então, olha só. O que a gente precisa aqui? Nós precisamos conseguir a derivada de z em relação a x, derivada de x em relação a t, de z em relação a y e de y em relação a t. Nós temos as funções z, x e t. Vocês concordam comigo? Então, olha só, o que a gente precisa fazer? Produzir as derivadas de cada uma delas. Para a aula não ficar muito longa, tá? Eu já providenciei todas as derivadas aqui, só vou mencionar com vocês rapidamente. Tá? Derivada de z em relação ao x. Trata o x como variável e y como constante. Fica 2x vezes y. 2x, y. Derivada de y em relação a t. Derivada de y em relação a t, deriva o y, dá 1. Tira o x ao quadrado. Está aqui. Derivada de x em relação a t. Derivada de t ao quadrado, 2t. Derivada de t ao cubo, 3t ao quadrado. Ok? Então, essas derivadas aqui nós vamos simplesmente
substituir na nossa equação. Nós vamos chegar em, vamos olhar aqui, tá? dz dt, dz dt. dz dx é a mesma coisa que 2 vezes x vezes y, ok? dx dt, dx dt é 2 vezes t, mais dz dy é x ao quadrado, vezes dy dt. E dy dt é a mesma coisa que 3 vezes o t ao quadrado. Tem alguma coisa muito estranha aqui nessa equação, né? Nós temos x, y e t. Nós temos muitas variáveis aqui, tá? Então a gente precisa deixar isso aqui em função somente de t. Como que a gente faz isso? Nós sabemos que x vale t ao quadrado e que y vale t ao cubo. Basta que a gente substitua, concordam comigo? 2 vezes o x vale t ao quadrado, o y vale t ao cubo, e aqui nós temos o 2t. Mas, aqui tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Nós temos que o x vale t ao quadrado, e o x está elevado ao quadrado, portanto nós vamos ficar aqui com um t na quarta, certo? Vezes o nosso 3t ao quadrado. Isso daqui resulta em 2 vezes 2, 4, t ao quadrado com t ao cubo dá t na quinta, t na sexta, mais t ao quadrado vai dar t na quarta com t ao quadrado vai dar t na sexta, e portanto 3t na sexta. Somando esses dois carinhas aqui, nós chegamos em 7t na sexta. E nós concluímos então que isso daqui é a nossa resposta final, que significa a derivada de z em relação a t. Ok, gente? Então, revisando aqui rapidamente, o que nós precisamos saber? Para fazer a derivada pela regra da cadeia de derivadas parciais, basta que tu faça a arvorezinha, nomeie todas as derivadas, monte a regra da cadeia, providencie todas as derivadas, substitua e, por final, substitua cada uma das variáveis, né, pela variável mais adiante, pela variável que tu quer chegar. Ok? Isso aqui é bem simples, tá, gente? Geralmente o pessoal não costuma errar isso daqui em prova. Ok? Então, em seguida nós temos mais um exemplo um pouquinho mais difícil do que esse. Muito obrigado e até logo.